De nascer em uma família em extrema pobreza a se tornar um dos maiores expoentes da União Soviética, Georgy Zhukov foi a firme referência do movimento militar soviético durante grande parte do século XX. Uma personalidade complexa, eficaz e obscura ao mesmo tempo, muitas de suas ações refletiam o perfil ideal que Stalin exigia ao longo de seu mandato. Embora fosse um dos favoritos do chefe supremo, também foi protagonista de muitos dos seus pesadelos. Stalin temia que um comandante tão decidido, tão respeitado e tão engenhoso pudesse superá-lo no jogo do poder. Zhukov não foi apenas o general mais condecorado na história da Rússia e da União Soviética, mas também um dos protagonistas de vários momentos cruciais durante a Segunda Guerra Mundial. Acompanhe-nos para conhecer a vida do homem que ainda hoje é tema de conversa e referência com seu tio para trabalhar em uma instalação industrial. Sabe-se que parte de sua juventude era dedicada a jornadas de trabalho que superavam as 12 horas, chegando a dormir muitas dessas noites no chão da fábrica. Também foi aprendiz para trabalhar como peleiro em Moscou, ou seja, como alguém que trabalha com peles de animais, até que em agosto de 1915, aos 18 anos, nos albores da Grande Guerra, foi recrutado no exército do Império Russo e convocado para servir na cavalaria do exército czarista. Após se juntar ao exército russo no início da Primeira Guerra Mundial, foi chamado para a frente de combate, onde mostrou méritos por suas ações, como a prisão de um oficial alemão. Durante o curso da guerra foi promovido ao posto de suboficial por sua grande coragem no campo de batalha e recebeu 2 vezes por suas ações a distinção militar mais alta do Império Russo, a Cruz de São Jorge. Para 1916, por suas habilidades destacadas, Georgy Zhukov recebeu o privilégio de assistir ao curso de oficiais graças às suas capacidades táticas. Enquanto o ancestral Império Russo travava uma guerra encarniçada, junto com os aliados contra o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, nas entranhas políticas e sociais da Rússia explodiam diversas revoluções, cozinhadas desde tempos antigos, mas que na incerteza e no cansaço dos russos pela guerra, se apresentou a oportunidade perfeita para que os anti-czaristas dessem um golpe de Estado que derrubou a monarquia, o que ficou conhecido como a Revolução de Fevereiro. Meses depois, os bolcheviques e os partidários de Lenin tomaram o poder pelas armas em um segundo golpe de Estado, conhecido como a Revolução de Outubro. Uma vez estabelecida a República Soviética da Rússia em 1918, em uma delegação liderada pelo famoso revolucionário apelidado de Leão Trotsky, os russos assinam a paz com as potências centrais e saem da Primeira Guerra Mundial. Enquanto tudo isso ocorria, o jovem Zhukov, junto a milhares de soldados da frente ocidental, acabou sendo vítima do tifo. Enquanto se recuperava pacientemente em casa da doença, estoura na Rússia uma sangrenta guerra civil. Forma-se um chamado Exército Branco que agrupava as forças pró-monarquia que rejeitavam a nova República Soviética, enquanto os bolcheviques no poder fortaleciam o Exército Vermelho, sob a direção também de Leão Trotsky. Georgy decide se juntar ao Exército Vermelho e servir no que seria uma longa luta interna entre os anos de 1918 e 1921. Durante esta guerra civil, Zhukov mostrou qualidades de um tático brilhante, ganhando o respeito de seus superiores à medida que o conflito bélico avançava. Em diferentes batalhas, Georgy Zhukov foi posto à prova, obtendo resultados muito bons e excelente desempenho no campo de batalha e no comando de diferentes companhias. Suas habilidades foram tais que ele recebeu o privilégio de liderar várias unidades de elite, alcançando um desempenho formidável. Ao serviço do Exército Vermelho naquela confrontação, recebeu pela primeira vez a Ordem da Bandeira Vermelha de Batalha pela ofensiva brutal que liderou contra grupos de camponeses anticomunistas. Sua disciplina, sua dureza e rigor na batalha o consolidaram como um dos oficiais mais experientes à disposição do Exército Vermelho, que estava prestes a se integrar como parte do Exército Oficial da Rússia. Para 1919, em plena guerra, também se une ao Partido Comunista. No entanto, após o término desta guerra com a vitória do Exército Vermelho, Zhukov permanece neste exército e foi colocado no comando de um regimento de cavalaria, ascendendo de maneira discreta, mas constante nos anos seguintes nas fileiras do Exército Vermelho.
Para 1930, Georgy Zhukov havia sido colocado no comando da 2ª Brigada de Cavalaria e fazia parte de grandes exercícios militares. Desde então, começou a dar conferências e a escrever artigos sobre como se deve travar uma guerra na era moderna. Com 33 anos de idade, Georgy já era um dos homens mais importantes e destacados do país no que se referia ao ambiente militar. Seu conjunto de aprendizado o levou a estudar ciências militares na Academia Militar Frunze, em Moscou, onde se formou em 1931. No entanto, sua vida esteve prestes a chegar ao fim quando, a partir de 1936, o líder da União Soviética, Joseph Stalin, realizou a chamada Grande Purga, um processo de repressão, encarceramento e neutralização de dezenas de milhares de dissidentes russos. Durante este processo, muitos comandantes de divisão do Exército Vermelho e muitos oficiais do alto comando das Forças Armadas não se salvaram. Zhukov viu como seus superiores eram eliminados um a um e correu o risco de compartilhar o mesmo destino. Quanto mais alto era o posto, maiores eram as probabilidades de ser purgado. No entanto, as circunstâncias o salvaram, por enquanto. Stalin decide mantê-lo entre suas fileiras e, dessa forma, abre o caminho para que Zhukov continue ascendendo na nomenclatura militar. A partir daí, os métodos do stalinismo continuariam a perseguir Zhukov como uma nuvem sobre sua cabeça por muitos anos mais. No final dos anos 30, Stalin sabia que se aproximava uma nova grande guerra continental e movia todas as peças internas com a Alemanha. Enquanto isso acontecia, Georgy Zhukov foi colocado no comando do primeiro grupo de exércitos soviéticos da Mongólia, que a expansão de sua influência hegemônica e a guerra seria uma oportunidade para isso. Em 1938, Stalin estava em processo de negociar um pacto de não agressão com a Alemanha. Enquanto isso acontecia, Georgy Zhukov foi colocado no comando do primeiro grupo de exércitos soviéticos da Mongólia, que naquele momento era uma província formalmente separada da China e apoiada pelos soviéticos. Lá, Zhukov desempenhou um papel importante depois que o Japão e a União Soviética entraram em diferentes situações hostis entre maio e setembro de 1939. Essas hostilidades se transformaram na Batalha de Jalgingol, onde os exércitos de ambos os países lutaram perto da fronteira entre a Mongólia e a Manchúria, que era a província separatista da China, mas não apoiada pelos soviéticos, e sim pelo Império Japonês. Esta Batalha de Jalgingol chegou a envolver mais de 100 mil homens. Em agosto de 1939, Georgy lançou um ataque contra as forças militares do Japão em território mongol. Depois de usar sua artilharia e infantaria para imobilizar os japoneses, ele enviou seus tanques para violar cada uma de suas frentes. Sua ofensiva cercou o 6º Exército japonês após várias manobras até que finalmente o esmagou. Naquela confrontação, aproximadamente 75% das tropas japonesas de primeira linha morreram em combate. Foi a primeira ocasião em que Zhukov utilizou amplamente unidades de tanques para cercar e destruir o inimigo. A luta terminou no dia 16 de setembro. Para as páginas da história, a Batalha de Jalgingol ficou registrada como uma das maiores confrontações de tanques que já ocorreram até agora. Por seu sucesso, Georgy Zhukov foi declarado herói da União Soviética pela primeira vez. Para 1940, foi nomeado chefe do Estado-Maior-General do Exército Soviético e também ficou no comando do Distrito Militar de Kiev. Zhukov havia desenvolvido certas proximidades com Stalin e teve uma aproximação mais pessoal com o líder soviético em janeiro de 1941, após fazer parte de um exercício de simulação de guerra no qual ganhou uma batalha simulada que, segundo as estimativas, Zhukov supostamente não deveria ganhar. Suas habilidades de liderança e popularidade que estava ganhando entre as tropas soviéticas inquietaram os sentimentos de Stalin em relação a ele. No entanto, Georgy manteve o posto de general após demonstrar suas habilidades táticas. Zhukov era um estrategista decisivo que dedicava o tempo necessário para estudar cada um dos detalhes da batalha. Além disso, ele era um líder que exigia lealdade absoluta e incondicional de suas tropas. Também era popular por sua atitude implacável e totalmente fria para tomar decisões difíceis. Em uma ocasião, ele não hesitou em enviar batalhões de prisioneiros para marchar através de um campo minado com o objetivo de limpar o terreno das minas inimigas.
Para o ano 39, Alemanha e Rússia conseguiram um acordo de não agressão, mas após numerosas tensões entre ambas as potências e pressões da Europa Ocidental, que já havia entrado na Segunda Guerra Mundial, o Império Soviético e o Império Alemão entram em guerra. A Operação Barbarossa tem início, abrindo uma nova frente de batalha. Os nazistas travaram uma grande batalha no leste de seu território. Era uma batalha existencial para a Alemanha e para a Rússia. No início, Zhukov tem a tarefa de comandar nada mais, nada menos que a defesa de Moscou contra o ataque feroz dos alemães. Entre outubro de 1941 e janeiro de 1942, centenas de milhares de tropas se enfrentam e, após um esforço defensivo astuto liderado por Zhukov, os russos repelem e frustram a invasão alemã. Depois de liderar unidades nesta defesa bem-sucedida da capital russa, Zhukov propõe a Stalin lançar uma contraofensiva, mas Stalin rejeita a sugestão e, enquanto isso, em outras frentes de batalha, os alemães tinham sucesso destruindo um grande número de tropas soviéticas. Por esse motivo, em julho de 1941, Zhukov foi substituído pelo Marechal Shaposhnikov como chefe do Estado-Maior, depois que este propôs evacuar a região em torno de Kiev para estabelecer uma frente mais estável. Foram momentos difíceis na carreira militar de Zhukov, que esperava ver muito mais ação no conflito, mas uma feroz ofensiva alemã colocava tudo em dúvida. Apesar disso, Zhukov não permaneceu inativo por muito tempo, pois recebeu a tarefa de aconselhar os comandantes que faziam parte das operações na cidade de Smolensk e na região oeste da Ucrânia. Em setembro do mesmo ano, 1941, começava o famoso cerco de Leningrado, no qual os alemães pretendiam tomar a cidade, hoje chamada São Petersburgo. Zhukov foi nomeado comandante das forças soviéticas ao redor da cidade, que se encontrava em grave perigo. Zhukov consegue estabilizar a situação local, organizando uma formidável defesa da cidade e uma bem-sucedida contra-ofensiva nas frentes que era possível. As bases desta defesa impediram a tomada da cidade pelos alemães, que submeteram Leningrado a um cerco de mais de 2 anos, com centenas de milhares de mortes, mas sem conseguir penetrar e tomar a cidade. Esta defesa de Zhukov frustrou novamente as operações alemãs na Rússia. No final de agosto de 1942, Georgy Zhukov foi incumbido de uma nova grande tarefa. Também havia começado a sangrenta batalha pelo controle de Stalingrado, hoje chamada Volgogrado. Zhukov foi nomeado como chefe e enviado para a frente sudoeste para liderar a defesa da cidade. Nessa missão, ele e Alexander Vasilevsky elaboraram planos para desestabilizar completamente o 6º Exército Alemão. No 19 de novembro de 1942, o Exército Vermelho, liderado por Zhukov, lançou a Operação Urano, a contraofensiva soviética que mudou o curso da batalha em Stalingrado. Nela, o alto comando alemão subestimou a escala do contra-ataque, fazendo com que o 6º Exército fosse rapidamente superado pelas tropas soviéticas. O general nazista Friedrich Paulus recebeu a ordem por parte do Führer de permanecer no local, apesar de estar totalmente cercado por mais de 200.000 soldados do Exército Vermelho. Os intensos combates continuaram por mais 2 meses, até que em fevereiro de 1943 as forças alemãs se renderam após ficarem sem munições e sem alimentos. No entanto, ao mesmo tempo em que foi lançada a contraofensiva em Stalingrado, o exército soviético empregou um ataque conhecido como Operação Marte, também dirigida por Georgy Zhukov, uma operação contra as forças alemãs em Ref, perto de Moscou. Era uma operação altamente complicada para os vermelhos. Ao contrário de sua estratégia em Stalingrado, a Operação Marte terminou em desastre após perder a batalha com mais de 70.000 soldados soviéticos eliminados em ataques frontais massivos contra as linhas alemãs. Mas apesar deste revés, o conjunto de sucessos acumulados levou o general Georgy a ser promovido em plena guerra ao posto de Marechal da União Soviética, em 18 de janeiro de 1943. Em julho de 1943, Zhukov se destaca novamente na Batalha de Kursk, na Rússia, como representante do alto comando russo. Este foi a última tentativa dos alemães de liderar uma ofensiva estratégica na frente oriental contra os russos.
Em uma batalha onde participaram mais de 3 milhões de soldados, Zhukov liderou as operações russas e em menos de 2 semanas consegue neutralizar os alemães, primeira vez na guerra que se derrotava uma ofensiva alemã antes que esta rompesse as linhas do inimigo. Esta foi uma batalha extremamente chave, pois a partir dela, o Exército Vermelho foi o que começou a manter a iniciativa estratégica até o final da guerra. Como golpe final, o Marechal Zhukov integrou uma série de ofensivas massivas que expulsaram as tropas alemãs da Bielorrússia e da maior parte da Polônia e Silésia. Como privilégio, Stalin concede a Zhukov a honra de entrar para a história como o conquistador de Berlim. No 8 de maio de 1945, é Zhukov quem se senta para aceitar a rendição incondicional de todas as forças armadas alemãs, assinada conjuntamente por vários funcionários alemães. A sagacidade, astúcia e assertividade transformaram Zhukov em um herói de guerra para os soviéticos durante uma guerra existencial que marcou a história do referido país. Zhukov foi o responsável por ser o inspetor durante o apoteótico desfile da vitória na Praça Vermelha de Moscou, enquanto montava um garanhão branco. Era o ponto culminante de seu palmarés. Ele havia ganhado a admiração e os elogios não só do exército soviético, não apenas de seu povo russo, mas também de seus inimigos e adversários. O general americano Dwight Eisenhower, o comandante supremo aliado no Ocidente, foi um grande admirador de suas manobras. Diz-se que os dois generais viajaram juntos pela União Soviética logo após a vitória sobre a Alemanha ser ratificada. Mas o líder supremo, Stalin, começou a ver com desconfiança o amor popular que o marechal russo despertava. Após a guerra, Georgy Zhukov foi nomeado comandante militar supremo da zona de ocupação soviética na Alemanha, mas permaneceu lá por pouco menos de um ano, já que Stalin via na popularidade arraigada de seu general uma séria ameaça ao seu poder. Como parte das purgas de Stalin após a guerra para consolidar seu comando único, com a ajuda de seu chefe de polícia, Lavrent Beria, Zhukov foi acusado de exagerar seu próprio desempenho na guerra e pouco depois foi designado para o Distrito Militar de Odessa, um lugar de pouca importância estratégica e escassos movimentos. Era uma forma de marginalizá-lo do poder sem neutralizá-lo completamente, como Stalin fez com muitos outros adversários. Os anos seguintes representaram um profundo declínio em sua carreira militar. Em 1947, ele foi expulso do Comitê Central do Partido e, posteriormente, em 1948, foi rebaixado ao comando do Distrito Militar dos Urais de Sverdlovsk. No entanto, sua oportunidade de vingança estaria próxima. Em março de 1953, morre o líder supremo do comunismo mundial, Joseph Stalin. Isso muda completamente o jogo político em Moscou e Zhukov é convidado a retornar aos altos comandos militares soviéticos, ocupando o cargo de vice-ministro da Defesa da União Soviética. No mesmo ano, Zhukov faz parte do tribunal que prende e condena à morte Brenta Iberia, o mesmo Iberia que há poucos anos havia perseguido diretamente Zhukov e que naquele momento disputava ser o possível sucessor de Stalin. Para 1955, quando Nikolai Bulganin se torna primeiro-ministro da Rússia, Zhukov recebe o cargo de ministro da Defesa. Após assumir o cargo, foi o responsável pela invasão da Hungria após a Revolução de Outubro de 1956. Este foi um levantamento popular que estourou contra o governo húngaro e suas diretrizes soviéticas. Georgy e a maioria dos chefes discutiam formas de lidar com essa revolução sem chegar a uma intervenção militar massiva. Mas quando o novo primeiro-ministro da Hungria, Imre Nagy, propôs publicamente a retirada da Hungria do Pacto de Varsóvia, ou seja, da coalizão militar liderada pela União Soviética, a liderança soviética decidiu usar todos os recursos militares para derrotar os revolucionários na Hungria. E desta forma mobilizaram mais de 30 mil soldados para Budapeste. Mais de 2.500 húngaros e 700 soldados soviéticos morreram nos confrontos. Mas seu desempenho no cargo de ministro da Defesa acabou em 1957 e, quando foi destituído e obrigado a se retirar do Comitê Central, após discutir com o então líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, sobre as políticas do exército naquele momento.
Apesar de ser muito próximo do secretário-geral do Partido Comunista, Leonid Brezhnev, e do líder soviético, Alexei Kosygin, nunca mais foi atribuído a Georgy Zhukov um papel de vital importância no governo. Talvez foi consenso de todos, assim como Stalin, que ele era uma ameaça para qualquer um no poder. A partir daí, ele permaneceu em relativa obscuridade, dedicando-se a escrever suas memórias, as quais recebeu permissão para publicar após Khrushchev ser afastado do poder em outubro de 1964. Durante seus últimos anos de vida, continuou sendo uma figura popular na União Soviética, admitindo algum tempo depois que se saía melhor em assuntos militares do que em políticos. Georgy Zhukov falece aos 77 anos, vítima de um derrame cerebral em Moscou, em 18 de junho de 1974. Foi assim que a vida do 4 vezes ganhador da distinção Herói da União Soviética chegou ao fim, demonstrando ao longo de sua carreira ser um firme gênio na carreira militar. Embora sem maiores aptidões para a vida política, sua mera popularidade e se tornar um ícone da resistência russa provocou suspeitas e receios entre seus colegas mais altos dentro do governo em várias oportunidades. Elogiado por líderes de todas as tendências e temido por aqueles que acreditavam que ele usaria o exército para se impor, questão que ele nunca tentou, sua mera personalidade foi suficiente para fazer o próprio Stalin tremer. Esta foi a vida de Georgy Zhukov. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Se foi assim, por favor, deem um like, ativem o sininho, as notificações, deixem seus comentários e sigam-nos na nossa conta do Instagram, também chamada A Nova Enciclopédia.